Olá, boa noite. É tão bom quando chega esse horário e a gente se encontra para ouvir aquela boa história e dormir com o coração aquecido e cheio de esperança, não é mesmo? Inclusive, se você quer compartilhar a sua história aqui no Identidade, é só mandar um e-mail com um resumo para o identidadegeral@novotempo.com. Eu vou ficar bem feliz de te conhecer e, quem sabe, te receber aqui na nossa sala de boas conversas. Hoje vamos ter aqui Kelvin Ramos, jornalista, cantor e pastor. Ele tem uma história linda de família que sonha junto e vai longe. Vamos conhecer já já, é depois daquela pausa de 30 segundinhos e eu te espero. O pai chegou a vender a casa em que morava com a família para ver o filho realizar um grande sonho de gravar um CD. Kelvin teve suas músicas tocadas nas casas das pessoas, acima de tudo porque não sonhou sozinho. Daí a importância de ter uma família que sonha junto. Kelvin é teólogo, jornalista e cantor. Tantos talentos que se multiplicam quando usados para levar esperança e o amor de Deus às pessoas. Como cantor, ele tem abençoado muitos com as suas músicas. Como teólogo, vai pelas igrejas pregando dos milagres que Deus fez em sua vida desde muito novo. E como jornalista, está no Revista Novo Tempo, levando boas notícias. Kelvin, é uma satisfação ter você aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Gabi. Para mim é um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho do que Deus fez e faz para mim e pela minha família também. É verdade, a gente trabalha próximo ali na redação da Novo Tempo, né? E uma vez ou outra ouvindo a sua história, eu falei, puxa, tem que contar isso no Identidade. E o Kelvin está aqui hoje. Começa contando um pouquinho sobre de onde você vem, aonde você nasceu, onde você morava quando criança. Bom, toda a minha família é do Espírito Santo, mas meu pai estava a trabalho no Rio quando eu nasci. Então, assim, nasci no Rio, vivi ali os meus primeiros 5 anos de vida ali. Caxias, Duque de Caxias, mas logo aos 5 anos de idade voltei para o Espírito Santo, onde, como já disse, toda a minha família mora ali. Tios, avós, primos e parentes. Então tem essa mistura aí. Ele se mudou para o Rio para ter melhores condições de trabalho, um melhor salário, para poder cuidar da família. Exatamente. Quando ele descobriu que minha mãe estava grávida, ele percebeu que para manter um filho ele precisava de um pouquinho mais do que ele ganhava na época trabalhando lá na roça, né? Aí ele pode falar com mais precisão os valores, mas era muito pouco. E aí ele tinha um primo que há algum tempo atrás havia oferecido uma oportunidade de emprego futuro. Olha, quando precisar, se quiser ir para o Rio trabalhar comigo, ele tinha alguns funcionários ali. E aí meu pai topou esse desafio assim que soube que minha mãe estava grávida e foi para lá para aprender a profissão de pedreiro. Começou como ajudante e foi se profissionalizando com o passar do tempo. E a música sempre esteve presente na sua vida? Era uma família musical, assim, ou você foi desenvolvendo esse talento ao longo da vida? Era algo familiar, assim. Meu pai sempre foi envolvido na música, desde muito jovem, na igreja, cantando solo, dueto, trio, grupo, quarteto. Tios também, né, irmãos dos meus pais, eles costumavam também estar envolvidos em grupos musicais e tal. Então, assim, sempre foi da família mesmo. Eu cresci ouvindo. Eu lembro que eles brincavam que eu era o mascotezinho do grupo do meu pai, que meu pai participava. Então eu ia nos ensaios e falava, pai, quando é que eu vou poder participar? Ele, não, quando você crescer, você vai poder cantar com a gente. E eu ia nas programações, me emocionava, cantava junto. Na época, o grupo do meu pai cantava muito as músicas do Nova Voz. E eu sei todas as músicas do DVD Creio em Ti, por exemplo, porque eles cantavam e eu ficava ali, né, pasmo, falando um dia eu vou estar ali cantando com eles. E aí a música sempre esteve presente. Comecei cantando solos e duetos com meu pai, né? E aí, desde muito novo, desde os 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu cantei na igreja. Então nem demorou muito, né? Não era só quando crescer você vai cantar. Pequenininho você já começou. No caso seria quando eu crescesse com um grupo, né? Mas sozinho, aos 4 anos de idade, cantei pela primeira vez uma música da Alessandra Samadello. E eu costumo brincar, né, quando eu conto a história, que na primeira vez que eu cantei, o playback continuou tocando vários minutos, porque começando, né? Sim, não sabia nem direito a hora que entrava. Isso, e em outras oportunidades o playback acabava de tocar e eu continuava cantando. Então começou assim, tudo mesmo numa brincadeira de criança apaixonado por música, porque meu primeiro presente que perguntaram pra mim, o que você quer ganhar de aniversário? E eu escolhi aquele radinho, que talvez você lembre, que tinha um microfonezinho do lado, você colocava a fita dentro dele e ali você brincava de karaokê. Então foi o primeiro presente que eu pude escolher, eu escolhi música, né? Sim. Então sempre, desde muito novo, a música está na minha vida.
E como é que foi essa história do seu pai vender a casa que vocês moravam para você conseguir gravar esse primeiro CD? Como disse, eu cantava desde muito novo músicas da Alessandra Samadelo, Tia Cecel e outros DVDs para crianças. E aí, quando eu estava ali por volta dos meus 7, 8 anos de idade, eu, eu falei, pai, gostaria de ter as minhas músicas, cantar as minhas músicas. Eu não tinha noção da dimensão que era ter um CD gravado, do quanto isso custava, do que isso significava, o que era um ministério musical. E ele ficou muito feliz porque ele sempre teve o sonho de participar desse ministério musical, mas não tinha oportunidade, não tinha condições financeiras. Continuava não tendo. Então ele olhou para o filho, eu no caso, e falou: filho, você sabe o que significa o Ministério da Música? E aí ele sentou comigo e explicou. Explicou os valores, óbvio que ainda assim não entrou na minha cabeça, eu era uma criança. Explicou o que isso ali iria me fazer ser compromissado, que eram finais de semana, onde eu estaria, ao invés de brincar com os amigos, sair com os amigos, sair para cantar. Quantas festas de aniversário eu perdi no domingo à tarde, porque domingo à noite tinha agenda para cumprir. Mas eu fazia com toda a felicidade e prazer do mundo, porque... Aí eu já estou adiantando a história, né? Mas ele explicou tudo isso, tudo que o ministério iria... Significava, o que envolvia, né? Isso, não era somente me divertir, cantar nas igrejas. Exigia um conflito espiritual por detrás disso, além do que a gente já enfrenta, né? Exigia compromisso, ensaios, dedicação. Então ele falou, filho, papai fica muito feliz com o teu desejo, mas veja, precisa de ter compromisso aqui, aqui, aqui. E eu topei. E aí ele, emocionado, ele disse que se emocionou, porque não é qualquer garoto de 8, 9 anos de idade que pede isso pro pai, pra mãe, sabe? De Sim, presente. é verdade. E aí ele começou a batalha de correr atrás do que eu disse. Ele nunca teve condições financeiras para ele mesmo estar no Ministério da Música quando novo, quando ele tinha essa vontade. E agora, continuando não tendo, ele começou a correr atrás de fazer isso acontecer, para que eu e toda a família pudéssemos entrar nesse ministério. Muito bom. E a gente está aqui com o seu Ademir, o pai do Kelvin, conectado com a gente. E a gente vai saber dele, né? Um pouco mais dessa história. Seu Ademir, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa Identidade. Boa noite, Gabi, Kelvin, todos os ouvintes aí. É uma alegria para mim poder participar com vocês aí, testemunhar do grande amor de Deus por nossas vidas. A alegria é nossa, seu Ademir. Agora conta mais detalhes aí. Que história foi essa de vender a casa, né? Você foi taxado, acredito, que como louco naquele momento. Como é que você reagiu a esse julgamento das pessoas naquele momento da história? Então, a princípio eu fiquei muito feliz porque o Kelvin talvez não colocou as duas palavras, mas tinha uma junção. Ele dizia para mim que ele sonhava e desejava não ser simplesmente um cantor, mas também queria ser um pastor. Ele ficava encantado com as mensagens que era pregado nos eventos que a gente ia, então ele também queria ser um pastor. E isso realmente mexeu comigo. E aí, como ele já disse, nós tínhamos as dificuldades, e ali naquele momento eu tinha uma casa que ainda não estava pronta, eu, graças a Deus, já não estava mais no aluguel, mas essa casa ela ainda estava em fase de construção, e a gente já morava nela. Mas o que eu tinha para resolver, ou seja, realizar aquele sonho dele, também meu, né, que era envolver-se cada vez mais no ministério da pregação do evangelho, me restou aquilo, porque a dificuldade tinha para todos. Conversei com a família, eles falaram, se você tem disposição, vamos lá. Então vendemos realmente a casinha na época, um valor que deu para a gente gravar um CD. Por quê? Porque o CD, na época, tinha que gravar ele completo. E aí envolvia ali 10, 12 músicas, tinha toda uma capa, e isso custava um valor na época, e também automaticamente precisava de um carro para poder sair para as igrejas. Então eu uni as duas coisas e o valor da casa foi exatamente para fazer esse projeto, né? Como você disse, a princípio as pessoas realmente me chamaram de louco, falaram que eu estava fazendo coisas que não devia, porque aquilo não era mais questão de fé em prol de uma criança que nem sabiam se ia acontecer ou não. Aconteceu realmente esse tipo de frases, mas isso não mexeu porque o sonho era maior, o desejo era maior. E vocês venderam a casa que vocês tinham, acredito que passaram a viver de aluguel ali, mas o Ministério da Música não dá muito retorno financeiro. Não deu algum medo, alguma insegurança assim de estar fazendo alguma loucura mesmo?
Ou estava na fé firme de que aquele era o caminho? A princípio, a fé não nos deixou ter medo. Eu confesso para você que houve um momento em que tive muito medo, porque após termos vendido a casa, concluído o projeto, e o Kelvin começou a viajar bastante ali pelo estado de Minas, Bahia, em todo o Espírito Santo, e até aqui já no Rio de Janeiro, a gente começou a ver coisas maravilhosas acontecer. Então, a gente esqueceu que agora a gente estava pagando um aluguel, esquecemos que nós estávamos sem casa, porque o número de crianças, adolescentes, jovens, até mesmo adultos que estavam se entregando a Jesus através do batismo, através do ministério do Kelvin, aquilo fez a gente só cada vez mais nos empolgarmos e fomos para cima com muita força. Porém, nesse exato momento, quando tudo estava acontecendo muito, muito legal, aí aconteceu um acidente comigo, né? Na minha área, na minha profissão, e aí eu tive medo, porque agora eu não tinha como mais trabalhar. Porque, como você disse, realmente o Ministério, na época, não nos trazia um retorno financeiro que dava para a gente, vamos criar um novo projeto, vamos fazer uma nova casa. Até então, não dava. Então, quando eu me acidentei, que eu fiquei agora durante 9 meses ali, numa cama, sem poder me movimentar legal, então aí eu tive medo. Mas Deus, como sempre, nos sustentou, sustentou através do ministério. Enfim, Deus ali honrou a gente de forma, e até hoje de forma espetacular, indescritivelmente, sem chance de explicar. Sim, o senhor trabalha na construção civil, né? É pedreiro, ou seja, era autônomo e se viu impossibilitado de trazer sustento para casa. E nesse período, então, foi com o Ministério do Kelvin que vocês se sustentaram. Tem uma história, Gabi, muito interessante que a minha mãe costuma contar, de como Deus sempre provia. Um dia, dois, às vezes, demorava, mas Deus provia o alimento através de, por exemplo, alguém bater na porta de casa e falar: eu soube que aqui que mora o Kelvin, cantorzinho Kelvin, vim comprar um CD. Olha só. E aí comprava um CD de, na época, R$ 15, 20 no máximo, é o que era o valor do CD. E com aqueles 15, 20 reais a gente fazia a compra do mês, digamos assim, né? E Deus sempre provia, a gente nunca passou fome por muitos dias, mas é para você ter uma ideia de uma das histórias que durante esses 8, 9 meses que meu pai passou numa cama, mas Deus mostrava: eu estou aqui, cuidando. Mesmo quando a gente quando parecia em algum momento na nossa cabeça que não, um CD vendido num dia aleatório por uma pessoa aleatória dava o pão do dia pra gente. Pão do dia. Foi um momento bem pesado, bem complicado, mas depois Deus fez um milagre, né, pai? Mas essa história do milagre a gente vai deixar para o próximo bloco. A gente tem que fazer um breve intervalo agora, mas eu quero agradecer também ao seu Ademir aí. Se quiser continuar com a gente para a gente voltar com essa história no próximo bloco, fique à vontade, tá bom? A gente vai fazer então um breve intervalo, mas não saia daí para ver a continuação dessa história aqui de milagres do Kelvin Ramos. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite, conhecendo um pouco melhor a história do Kelvin Ramos, ele que é da gravadora Novo Tempo, é jornalista e formado também em teologia. A gente estava aqui contando um pouco sobre a história do ministério do Kelvin, como ele gravou o primeiro CD, o pai precisou vender a casa em que eles moravam para conseguir realizar esse sonho do filho. Seu Ademir está aqui conectado com a gente contando essa história. E a gente terminou o bloco anterior falando de um milagre, né? Exatamente. E eu quero saber, seu Ademir, que milagre foi esse que aconteceu na vida de vocês? Nós tivemos no estado de Belém do Pará, e lá foi o primeiro convite que a gente recebeu de uma prova muito difícil, antes que Deus operasse o grande milagre. Como o Kelvin já disse no bloco anterior, a gente estava com algumas dificuldades, e para não dizer muita dificuldade, né? Então, chegando lá, após um evento que Kelvin fez numa praça pública, assim, onde tinha muitas pessoas, recebemos uma proposta ali. Uma pessoa nos ofereceu um valor de R$ 100.000 só para a gente aceitar fazer um contrato para o Kelvin gravar música sertaneja. Na época falaram: olha, sua voz é boa, é uma voz suave e ela terá bastante sucesso em gravar música romântica, né? E a gente foi para o quarto orar ali, chorar também, porque nós tínhamos saído de um evento, tínhamos vendido muito pouco, quem sabe ali
10, 15 CDs, então foi bem difícil aquele momento. E voltando para o Espírito Santo, como o Kelvin começou a aparecer em alguns programas, começou a aparecer outros convites, como ele disse, né? A gente teve um convite bem também tentador, entre aspas, né? No Rio de Janeiro, para ele fazer parte de uma novela que, por sinal, teve muito sucesso, o personagem na qual substituiu ele. Também tivemos outras propostas relacionadas ao futebol, e foi tão forte o convite e a tentativa que eles fizeram para a gente, que o Kelvin chegou a ir fazer esses testes e estava aprovado em 2 clubes grandes do Brasil. Porém, quando chegaram naquele momento especial de fecharmos um contrato, não tinha como fechar sem a transgressão do sábado. E a gente foi rejeitando ali, e em meio a tanto sofrimento, eu olhei numa cama, a gente perguntava para Deus: Senhor, por quê? Todas as propostas, todo esse sofrimento, em prol de quê? E aí entra a questão onde, no momento, eu orei a Deus e falei: Senhor, opera um milagre na minha vida. E eu insistia para Deus para que Ele me desse condições de me levantar e voltar a trabalhar, para mim não ter mais, quem sabe, a necessidade de uma outra proposta tentadora e um dia a gente fracassar e sair da obra, né, do ministério. E aí foi nesse momento que eu pedi o Kelvin para me levar à igreja, mais a minha esposa. Chegando na igreja, o pastor, eu me lembro bem, o pastor Jairo Lopes, que depois veio batizar o Kelvin, ele disse assim: que bom, Kelvin, que você veio, mas hoje não vai ter louvor, hoje não vai ter estudo da Bíblia. Aí, no primeiro impacto, eu fiquei até um pouco preocupado, meio que decepcionado com Deus, e falei: poxa, hoje, depois de vários meses, eu procuro uma igreja, o meu povo, o meu grupo, e o pastor já me disse que não vai ter o louvor, não vai ter o estudo da Bíblia. O que vai ter, então? Imediatamente o pastor disse: hoje só terá oração. Aí oramos, no final do culto de oração, foi bastante tempo, ele disse: eu quero agora que todos vocês escrevam num papel o pedido de oração que vocês desejam que Deus realize na vida de vocês. E nós vamos acordar, vamos fazer uma corrente, acordaremos às 2h30 da madrugada, para nós orarmos em prol desses pedidos. E o pastor continuava dizendo com muita autoridade, ele dizia assim: não importa qual é o seu problema. Se o seu problema é ter um filho no mundo das drogas, se o seu problema é encontrar, quem sabe, a pessoa da sua vida, quem sabe uma cura espiritual, uma cura física. Ele citou vários pontos e naquele momento eu senti Deus falando comigo. E como eu não conseguia escrever, porque eu estava muito fraco na época e trêmulo, e muitas dores, eu pedi a minha esposa para escrever a seguinte frase: Senhor, por favor, alivie as minhas dores. Era tudo que eu queria. Eu já não dormia, não me alimentava bem, então estava um momento muito crítico mesmo. Havia uma rejeição da parte do médico de fazer a cirurgia em mim, porque ele dizia que se fizesse, eu teria 3% de chance de ficar bom e 97% de ficar paraplégico. Então ele não quis arriscar e pediu para me procurar Deus. E eu falei: poxa, eu já tenho esse Deus, só falta falar de verdade com ele, né? Então, na primeira madrugada, eu chegar em casa, já não dormia mesmo, às 2h30 da madrugada, eu me esforcei muito e me ajoelhei. Na verdade, eu dormia no chão, no colchonete, então eu me ajoelhei na cama, debrucei na cama e comecei a orar. E eu sempre falo a mesma coisa por onde eu passo, que eu não me lembro quanto tempo eu orei, se foi 1 minuto, 2 ou 5. Eu lembro que eu apaguei. E no dia seguinte, a minha esposa, preocupada comigo, por volta das 9 da manhã, quando ela retornou da escola, que foi levar as crianças, ela me viu dormindo ainda, ficou preocupada e disse: esse homem não dorme já faz meses, sempre gemendo de dores. O que aconteceu? Ela tentou me acordar, conseguindo me acordar, ela me perguntou: você está bem? Eu falei: estou bem, inclusive não estou sentindo dores, me ajuda a levantar. E ela pegou na minha mão para me levantar, coisas que eu não conseguia fazer sem muitas dores. E quando ela me forçou para me levantar, eu falei para ela: pode soltar minha mão, eu não estou sentindo nada. E eu me coloquei de pé, Gabi. E para a honra e glória do nosso Deus, eu voltei a ser uma pessoa
praticamente 99% normal do que eu era. Eu parei de tomar todos os medicamentos, não sinto mais dores, já faz muitos anos. A lesão continua aonde eu tinha a lesão na coluna, devido ao acidente. A minha perna esquerda, que tinha encurtado 7 centímetros e atrofiado, ficado só a perna e o osso, ela voltou ao normal sem fisioterapia no período de 90 dias. Um milagre completo, né? Completo. Eu digo para você que Deus, quando faz, não faz pela metade. E estou muito feliz, e aonde eu passo, eu procuro dizer para as pessoas que nós precisamos confiar em Deus, buscar Ele de verdade, de todo o coração, e Ele opera em nós o desejo do coração dele também. É verdade, seu Ademir. Muito obrigado por ter compartilhado aí a história do milagre da sua vida, né? A gente continua o bate-papo aqui com o Kelvin para saber, porque Deus tem feito milagres na sua vida constantemente, Sim, né, Kelvin? sim. Inclusive, você gravou seu segundo CD com a ajuda de, eu posso dizer, um segundo pai na sua vida? Com certeza. Conta aí essa história. Eu chamo de paizão porque quando tínhamos a ideia de gravar um segundo disco e continuávamos sem condição financeira, o Luiz Cláudio, que eu chamo de paizão, é realmente um pai para mim, ele nos viu numa programação em que estávamos cantando juntos, nos levou para o Rio, resumindo muito a história, né? Nos levou para o Rio e ali ele nos apoiou gravando o meu segundo álbum, o terceiro também, já pulando bastante a história, mas além de gravar esses 2 álbuns, entre um e outro, ele também me concedeu a oportunidade de cantar no NASP, onde o tio Jader me viu e me trouxe para estudar no NASP, cantar no coral dele, que na época ele era regente do coral do ensino médio do NASP, Engenheiro Coelho. Então, meu pai contou um milagre e aquilo ali foi só o início, porque depois disso a gente sentiu cada vez mais Deus conduzindo e realizando milagres na minha vida. O Luiz Cláudio foi um deles. O Luiz Cláudio, quando eu digo, Luiz Cláudio e família. Mary, Balvossara e família. E você citou o NASP aí, você fez 2 faculdades, né, jornalismo e teologia ao mesmo tempo, inclusive. Isso. Como é que foi essa questão? Você teve alguma dificuldade financeira? Teve alguma bolsa? Com certeza, porque a gente buscava uma bolsa, mas não aconteceu. E aí na faculdade, meu pai exercendo a profissão dele de pedreiro, muitas vezes não era suficiente para pagar a faculdade. Às vezes faltava trabalho, às vezes tinha trabalho, e as mensalidades sempre aumentam, nunca diminuem, então muitas vezes a gente teve dificuldade. Eu lembro de várias vezes a mulher do financeiro do NASF me ligando e dizendo, olha, não dá para você voltar ao próximo semestre a estudar, se você não acertar esse semestre que você ainda não pagou nenhuma mensalidade. A gente ia para o quarto orar e chorar e pedir ajuda, e muitas vezes surgia um trabalho do além para o meu pai, do além não, né, provido por Deus. Por Deus. Ou então um anjo da Alemanha, um anjo às vezes de um estado brasileiro, dizendo, olha, eu ouvi sua história e quero te ajudar. E ajudava com 1, 2, às vezes 3 mensalidades. Então, assim, as dificuldades foram muitas. Eu não lembro de um semestre que eu passei tranquilo na faculdade, falando financeiramente, né? Sim. Mas Deus sempre proveu, ou através de um trabalho a mais para o meu pai que surgia, ou através de alguns anjos que eu tenho na minha vida hoje. E não vou citar nomes, mas queria mandar um beijo para cada um deles, eles sabem quem são. E Deus realmente faz milagres. É verdade. E aí você veio parar aqui na Novo Tempo, né? Sim. Trabalhando com música, nos programas musicais, depois passou pelo Revista Novo Tempo e regrediu não, voltou para música, regressou para música. Exatamente. Aí também foi outra Deus tocou na mente, no coração do Murilo, né? Que é o diretor dos programas musicais aqui. Ele lembrou de mim cantando nos programas aqui, no Caixa de Música. Falou, puxa, eu preciso de um comunicador que também esteja envolvido na área musical. Lembrou de mim e me chamou. Isso, assim, 4 meses depois de eu me formar em jornalismo no NASP, ter feito um teste que eles fazem, né, que as entrevistas para poder trabalhar nos programas aqui da Novo Tempo. Eu fiquei super triste, falei, poxa, eu não passei. Só que Deus tinha algo para mim preparado 4 meses depois, que era o Caixa de Música. É isso aí. Kelvin, foi muito bom conhecer um pouco melhor sobre a sua história. Você de casa que não conhece ainda, procura o canal da Gravadora Novo Tempo, coloca ali Kelvin Ramos, você vai ver que ministério lindo que ele tem, viu? E ele trabalha aqui na Novo Tempo de segunda a sexta e aos finais de semana cumpre a agenda, viajando o Brasil aí, espalhando essa mensagem de esperança. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui no Identidade de hoje. Gabi, eu que agradeço, é uma honra estar aqui e eu espero que esse programa continue levando esperança e histórias assim realmente de Deus para as pessoas que assistem. É isso aí. Os milagres que aconteceram na vida do Kelvin, né, podem acontecer na sua, na minha vida também. A gente tem um Deus muito presente e Ele pode ser o seu Deus também.
Então, boa noite para você, dorme aí com essa esperança de que tem um Deus que cuida de você. Até mais!